Qual foi a coisa mais estranha que um completo estranho já disse para você? Eu tinha 7 anos e estava com minha mãe e minha irmã. Elas foram experimentar roupas e eu não sabia disso e tive um ataque de pânico tentando encontrá-las. Uma mulher mais velha disse que me acolheria e me criaria sem se preocupar. Por alguma razão eu pensei que era melhor do que ficar sozinho para sempre pelo menos. Fiquei um pouco com ela até que vi minha mãe sair do camarim. Até hoje penso no que aconteceria se eu saísse com ela. Eu estava a caminho da casa do meu amigo quando um homem se aproximou de mim e disse: "Dê-me algum dinheiro, estou com fome." Eu disse que não tenho nenhum dinheiro, ao que ele respondeu: "Você tem 2 notas de $5, me dê uma." Eu não sei como ele fez isso, mas eu tinha exatamente 2 notas de $5 no meu bolso. Eu dei uma a ele. Quando criança perdi minha mãe de vista enquanto caminhava depois de avistar um amigo. Era uma cidade minúscula do tipo que você conhece todo mundo pelo menos de vista. Então eu não surtei, apenas fui procurá-la. Perguntei a um dono de fliperama se ele a tinha visto e ele disse: "Sim, ela entrou pelos fundos. Por que você não vai procurá-la?" Meu estranho alarme de perigo disparou como um louco dentro da minha cabeça. Eu apenas disse não e fugi. Eu juro que esse cara tinha olhos mortos. Acontece que ela estava apenas cerca de meio quarteirão à frente e estava andando de volta para mim. Eu nunca contei a ela sobre o homem assustador e me arrependo até hoje pensando que ele poderia ter realmente atraído outro pobre garoto. Eu estava em um Uber e o motorista perguntou se tinha filhos e eu disse que não. Ele ficou chocado e eu perguntei por quê, e eu não estou brincando. Ele disse: "Estou chocado que nenhum cara jamais tentou nada com você. Você é uma garota linda." Eu sei que eu teria feito algo. Naquele momento eu estava pensando em descer e sair do carro, mas estávamos prestes a pegar a estrada e eu não queria me atrasar para o meu voo. Aproveite o resto da sua noite no baile. Quando você for para o estacionamento eu vou tirar sua vida. Não o vi novamente pelo resto da noite e tive uma escolta para o meu carro, mas o cara era assustador pra caramba. Eu sou um médico. Quando eu trabalhava em psiquiatria, um paciente esquizofrênico do pronto-socorro que eu trabalhava me perguntou quem era o homem de turbante atrás de mim. Não havia ninguém lá. Pedi-lhe que descrevesse o homem, e ele descreveu perfeitamente meu avô morto há vários anos. Não um completo estranho, um professor substituto que tive 3 anos atrás. Meu amigo e eu estávamos conversando sobre Pulp Fiction. O professor substituto nos ouviu e disse: "Você quer que eu coloque uma bola vermelha na minha boca e dance para você?" Meu amigo e eu rimos sem jeito, assumindo que ele estava fazendo referência a essa cena do filme. No mês que vem ele é demitido por assédio. Eu estava sentado pensando no quanto eu tinha ferrado minha vida quando o cara que estava sentado algumas mesas para o lado veio até mim quando ele estava saindo e disse algo como: "Eu não faço esse tipo de coisa, mas fui obrigado a te dizer que está tudo bem e ele te perdoa." Não é mais meu irmão, quando ele tinha cerca de 10 anos. Desta vez ele estava na fila de alguma coisa. Um cara logo atrás dele olhou nos olhos dele e disse: "Você vai falecer quando fizer 18 anos. Mais tarde ele me contou sobre isso como se fosse hilário, mas eu estava apavorada. Essa lembrança estava sempre na minha cabeça até o dia em que ele completou 18 anos. E ele não morreu. Uma vez quando eu tinha uns 5 anos fui até uma estranha e disse: "Olá, Caroline." Ela estava claramente chocada e olhou para mim: "Como você sabia meu nome?" E então eu simplesmente fui embora. Na verdade eu tinha acabado de adivinhar aleatoriamente o nome dela e de alguma forma acertei. Eu tinha zero ideia de quem ela era. Não é mais um dos meus melhores amigos. Ela estava em um evento tipo festival e estava grávida, mas ainda não visivelmente. E um estranho veio até ela e fez algumas perguntas. "Você tem uma amiga que faleceu recentemente?" A resposta é sim. Um dos nossos melhores amigos faleceu alguns meses antes. O estranho então disse: "Eu sei que é estranho, mas ele quer que você saiba que ele está cuidando do seu bebê." Apenas amigos e familiares muito próximos sabiam que ela estava grávida. E este era um completo estranho que sabia disso e sobre nosso amigo falecido recentemente. Só era estranho, mas ela disse que era estranhamente reconfortante para ela saber. Eu tinha 16 anos e estava atravessando a rua. Eu tinha o cabelo loiro natural muito comprido na época. Quando estou atravessando, um cara normal de 30 anos me para e diz: "Você tem um cabelo tão bonito, eu adoraria cortá-lo e amarrá-lo no meu violão." Então sim, isso foi bastante inquietante. Lembro-me de andar no centro da cidade e olhar para um sem-teto e pensar: e se eu o trouxesse para casa comigo? Um pensamento aleatório e perigoso, mas assim que desviei o olhar ele se levantou e correu atrás de mim gritando que sabia que eu queria levá-lo para casa comigo. Para encurtar a história, me assustou e um estranho aleatório se colocou entre nós dois e fui embora sem problemas. Quando meus primos e eu éramos pequenos costumávamos fazer trotes para qualquer número que pudéssemos pensar. Fingimos ser lugares de fast food, celebridades, governo e etc. Um dia ligamos para esse número e essa mulher atendeu. E antes pudéssemos dizer alguma coisa ela começou a gritar e chorar histericamente dizendo: "Me ajude, por favor me ajude, estou apavorada." Se transformou no que parecia alguém correndo e respirando freneticamente no cascalho e então ela deve ter derrubado o telefone fora porque a chamada foi cortada. Eu não sou enganado facilmente, mas essa mulher parecia
muito angustiada e ela tinha esse grito de gelar o sangue que eu nunca vou esquecer. Já se passaram cerca de 13 anos desde que isso aconteceu. Mas foi tão estranho porque esses eram números aleatórios que simplesmente discávamos no telefone. Se alguém estava nos pregando uma peça eu não sei, mas sempre penso nessa situação. Meus primos e eu estávamos muito assustados para contar a alguém. Até hoje ainda não sabemos quem estava na outra linha ou se era mesmo real. Isso aconteceu enquanto eu estava grávida pouco antes do Natal de 2019. Um cliente passou pelo meu caixa com um monte de preservativos, corda, conjunto de facas e pílulas para dormir. Ele olhou para mim o tempo todo enquanto eu passava seus produtos. Depois que terminei, ele tentou estender a mão e tentou me tocar. Imediatamente me afastei. Acho que foi quando ele notou minha barriguinha. Ele se afastou e me deu um sorriso tipo coringa e disse: "Você e o bebê fariam um papel de embrulho perfeito." Eu rapidamente chamei um gerente, mas ele saiu antes que alguém aparecesse. Contei a eles o que aconteceu, mas a gerência não fez nada porque ele não colocou as mãos em mim. Felizmente nunca mais o vi. Certa vez um cara aleatório bateu na nossa porta e disse que morava aqui e queria saber se poderia entrar só para ver o quanto mudou. Eu imediatamente soube que algo estava acontecendo porque nossos proprietários construíram a casa e foram os únicos moradores anteriores. E quem diabos pergunta isso? Eu disse a ele para sair ou eu estaria chamando a polícia. Eu estava em Tóquio no aeroporto com meu filho de 2 anos esperando o avião. Uma mulher muito gentil se aproxima e diz: "Acabei de ver um anjo pousar em seu filho. Eu nunca vi isso antes, mas um acabou de aterrissar nele agora." Ela apenas sorriu e vai embora. Eu estava na parte de demência da casa de repouso da minha avó. Seu colega de quarto sentava em uma cadeira de rodas e virava a cabeça e olhava para mim apenas quando minha avó não estava no quarto. Ela saiu e esse cara virou a cabeça e começou a escovar as mãos para frente e para trás e disse: "Não se preocupe, eu já cuidei disso para você." Um dia no ensino médio eu estava andando até o Burger King e pensando no quanto eu não gostava de mim mesma. Quando cheguei ao Burger King, um mendigo lá dentro gritou para mim do outro lado do restaurante: "Ei, você é uma ótima pessoa. Você é uma ótima pessoa." Eu casualmente agradeci e saí como se eu não estivesse ao mesmo tempo atordoada e assustada. Andando na rua passei por garota que estava claramente chapada. Ela olhou para mim e disse: "Eu não quero ir para a lua, porque assim eu nunca mais veria a lua." Vocês parecem pessoas sensatas. De um homem branco aleatório de 65 anos. Ele então começou a me dizer que grandes eventos aconteceriam nos próximos 15 a 20 anos que mudariam para sempre a vida como a conhecemos. Ele nos disse para preparar comida e munição porque o modo de vida americano acabou. Isso foi em 2005. Avancemos para 2008. Estou do lado de fora pintando minha casa quando um rapaz aparece vendendo revistas para pagar as mensalidades da faculdade. Eu rejeito sua oferta e ele me olha de cima a baixo e então: "Você parece uma pessoa sensata." Ele me diz a mesma coisa que o cara mais velho. Eu penso nos dois com bastante frequência e com a forma como as coisas estão agora estou muito preocupada. Em um trem, uma mulher que estava delirando com entidades invisíveis chegou bem perto de mim. "Você se parece com meu filho. Ele está morto agora." Ela então foi para um canto e vomitou. Eu imediatamente desembarquei na próxima parada e esperei o próximo trem para continuar meu trajeto. Acho que nunca vou esquecer. Eu costumava trabalhar na Vons, mercado superfaturado nos Estados Unidos. Um dia em agosto ou setembro, uma mulher se aproximou de mim enquanto eu empurrava carrinhos. A mulher tinha a pele seca e enrugada, cabelos grisalhos despenteados e uma língua cor de laranja bizarramente inchada. Obviamente ela era sem teto e viciada. A mulher passou a me contar um pouco sobre esses homens que se aproveitariam dela, se você entende o que quero dizer. Perguntei se ela precisava que eu chamasse a polícia, e ela disse que sim. Não sei se a polícia veio, mas nunca mais vi aquela mulher. Então eu tinha cerca de 13 anos e um completo estranho veio até mim e disse: "Eu tenho observado você e sua mãe e estava esperando para conhecê-lo na vida real em vez de assistir você como um programa de TV." E ele foi embora. Nunca mais eu deixei minhas cortinas abertas e agora eu vivo com medo de ser observada. Quando meu filho era bebê, ele e eu estávamos na fila de um fast food. Essa mulher mais velha atrás de nós na fila estava bajulando ele e tentando fazê-lo sorrir. Parecia bastante inofensivo. O tipo de coisas que vovós aleatórias fazem. Ela continuou elogiando, mas falando com ele diretamente em uma voz de bebê: "Oh, você não é precioso. Você é tão lindo que eu poderia comer você." Sim, eu poderia. Ela continuou sem parar até que de repente ela soltou: "Talvez eu apenas roube você dos seus pais. Você pode vir morar comigo. Meu carro está lá fora." Ela ficou toda ofendida quando eu disse: "Ok, você precisa se afastar de mim e do meu filho agora mesmo." Eu tinha 12 anos na praça de ônibus da cidade voltando da escola. Um completo estranho que eu acho que estava drogado me agarrou pelo braço e disse: "Você quer vir com a gente?" Fiquei imediatamente apavorado e só consegui murmurar um não. Ele começou a rir e foi embora. Não era uma coisa de câmera escondida ou uma piada para amigos assistindo de algum lugar. Ele apenas pensou que seria engraçado assustar uma garota. Um cara aleatório se aproximou, me entregou uma colher de plástico e me disse que se eu a perdesse eu ia perder minha vida. Isso foi há 6 anos e essa colher ainda está na minha cômoda.
Eu tinha acabado de me mudar para outro país para morar com outra família depois de ser tirado da minha família original. Eu estava andando à noite e um sem-teto veio até mim e disse: "Estou feliz que você esteja em casa agora." Fui eu quem disse a coisa assustadora para um estranho. Conheci um velho num parque de cães. Estávamos apenas relaxando enquanto nossos cães brincavam juntos. Tive uma sensação extremamente forte de que ele estava muito triste e solitário, e ouvi no fundo da minha mente o nome Bob. Parecia alguém falando com a boca coberta. Então eu perguntei a ele se o nome dele era Bob. Ele ficou surpreso e disse que sim, e acabou me contando sua história. Ele era viúvo e montou uma gruta em seu quintal para ele e seus netos se lembrarem de sua esposa. Ele estava com dor física e lutando para limpar as sementes pontiagudas que caíram de sua árvore. Fiquei muito tempo no parque de cães porque ele precisava da companhia. Enfermeira, meu paciente me disse que tinham mandado de prisão contra ele e que eles queriam deixá-lo preso por 25 anos. Perguntei por quê e ele me disse que não queria falar sobre isso. Eu disse tudo bem e mudei de assunto. Alguns minutos depois ele olhou para mim e disse: "Você já viu alguém levar um disparo na cabeça?" Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.